Olá pessoal, tudo bem? Recentemente no Instagram eu abri uma daquelas caixinhas de perguntas e vocês me fizeram um monte de perguntas, todas muito interessantes, mas nem todas eu conseguia responder ali naquele quadrinho pequeno do Instagram. E eu falei que se fosse de interesse de vocês eu poderia gravar um vídeo a respeito dessas perguntas e em especial a pergunta sobre o Aquiles e Patroclo serem gays foi uma que gerou bastante frisson, todo mundo queria ouvir a respeito disso. Então a pergunta era mais ou menos assim, o que eu achava da interpretação de que Aquiles e Patroclo tinham uma relação homossexual. E eu não respondi isso lá no Instagram porque é uma pergunta super difícil de responder, porque tem a ver com a nossa visão de sexualidade, a visão de sexualidade dos antigos, e isso envolve um período enorme, porque você tem que considerar que a Ilíada e a Odisseia são obras que percorreram toda a história da Grécia e foram alteradas ao longo de toda a história da Grécia, né? Foram sofrendo edições. Então é muito difícil responder uma pergunta dessa, mas eu vou tentar responder assim da melhor maneira que eu posso, porque eu sei que é um assunto interessante, um assunto que traz temas polêmicos a debate, mas eu evitei de responder ele no Instagram porque uma resposta apressada poderia ser ofensiva para os dois lados e não quero ofender ninguém. Então vamos lá, da melhor forma possível, falar sobre isso. Quando a gente pensa em homoafetividade na Grécia Antiga, em geral a gente pensa no período arcaico e no período clássico, que são os momentos em que a gente tem a maior quantidade de textos a esse respeito e também de a maior quantidade de vasos, murais e outras formas de iconografia que mostram sim relações homoafetivas na Grécia Antiga. Não dá para dizer que isso não existia. Sinto muito se isso é ofensivo para alguém, mas sim, existia homossexualidade na Grécia Antiga. Como isso funcionava? Bom, aí são outros 500. A gente não pode imaginar que existia um grupo LGBT, sei lá mais quantas siglas tem nisso lá na Grécia Antiga. Não era a mesma coisa. O que a gente entende como homoafetividade hoje não era a mesma coisa que os gregos entendiam. Inclusive, até onde tudo indica, isso não era uma distinção importante para eles como é para a gente. Né? A sua identidade pessoal não se baseava no fato de você se declarar homossexual, ou heterossexual, ou bissexual, ou assexual, ou seja lá o que for. Pelo menos isso é o que nos dizem os teóricos que estudam a respeito disso. Eu não sou um deles, eu apenas sou esforçado e leio o que eles escrevem, não sou autoridade no assunto e muito possivelmente vou falar coisas que não estão 100% corretas. Vocês fiquem à vontade para comentar se tiverem informações mais atualizadas, com pesquisas mais recentes. Se vocês forem experts no assunto, podem postar seus vídeos aí como resposta, vai ser super produtivo. Não tenho a menor intenção de me colocar aqui como uma autoridade. Mas sim, eu tenho que explicar sobre isso, falar sobre isso nas minhas aulas. Inclusive agora eu estou dando Literatura Grega 2, que é poesia lírica, poesia mélica, jâmbica e elegíaca, conhecida de modo geral como poesia lírica. E eu tinha necessidade de gravar esse vídeo, dar uma aula sobre isso, porque eu ia entrar na poesia do Teógenes, que é extremamente voltada para a homoafetividade, para a relação de pederastia também. Então, quando a gente fala de homoafetividade na Grécia, em geral, a gente está pensando nesse período, né? Que começa, em especial, no século VI, a gente começa a ver mais fortemente também é onde a gente tem mais registros, e depois ao longo do período clássico também. E a gente pensa muito também em pederastia, como eu falei, a relação de um homem mais velho com um menino adolescente. Agora, o que a gente tem que pensar é que existia tabu também para eles, assim como existe tabu para a gente. Os tabus nunca são os mesmos nas diversas culturas e ao longo do tempo. O que é tabu aqui não é a mesma coisa que é tabu na China. O que é tabu hoje não é a mesma coisa que era tabu há 500 anos atrás. Já foi possível padres se casarem, mas num determinado momento a Igreja Católica
decidiu que era uma boa estratégia lá para enfrentar o crescimento do protestantismo, se tornar mais conservadora e limitar a liberdade dos padres, fazendo com que eles não pudessem se casar. É um exemplo só. Então, o que é tabu num determinado lugar, num determinado tempo, não é a mesma coisa que é tabu em outro lugar, em outro tempo. O que era tabu para os gregos? Ao que tudo indica, o que era tabu para eles era uma espécie de lascividade extrema. Você não ter controle sobre seus próprios desejos. E isso foi uma coisa que demorou muito tempo para os teóricos perceberem. Por quê? Porque a gente olha para o passado com os olhos do presente, com os nossos próprios preconceitos, movidos pelos nossos próprios tabus, pressionado pelos nossos tabus, por todas essas coisas. Então, quando eles olhavam para o passado e viam, por exemplo, um caso jurídico em que um cidadão estava sendo processado por prostituição, por ser um homossexual que se prostituía, eles viam que isso era uma forma de uma prova de que ser homossexual na antiguidade era algo horrível que você não podia ser. Só que estudando melhor o caso, o que se percebe, não só nesse caso, mas em todos os outros que a gente vê, é que o que está em jogo ali não é o fato do sujeito ter tido relações homossexuais, mas o fato dele ter se vendido. Né? Para os atenienses, isso era algo digno de desonra, você oferecer serviços sexuais em troca de dinheiro. Isso sim causava desonra, tanto para homens quanto para mulheres. Né? Ser prostituta ou prostituta era algo desonroso que não era condizente com o estatuto de cidadão. Nenhum cidadão, nenhuma cidadã vai se prostituir. Quem se prostitui são estrangeiros, são escravos, são pessoas de um extrato social mais baixo. Tá? Então foi isso que se percebeu ao longo do tempo. Existia tabu, o tabu em geral está ligado a isso, a você não ter controle sobre seus desejos ou aceitar dinheiro em troca de sexo, o que significa também que você está movido por um apetite financeiro descontrolado, na visão deles. Né? E todas essas coisas, sim, eram tabu e eram socialmente repreensíveis. E as relações de pederastia também eram estritamente reguladas ali dentro da sociedade. O menino garoto, adolescente, que ia ter uma relação com um homem mais velho, ele precisava ter o reconhecimento lá, os pais precisavam deixar que isso acontecesse, a coisa devia acontecer com tinha todo um rito que deveria ser seguido, o homem mais velho ia dar presentes para ele, e ensinar coisas para ele. Era uma espécie tinha um efeito pedagógico ali. Ia levá-lo para caçar, por exemplo, depois ia dar um touro para ele fazer um sacrifício lá em Creta, o exemplo famoso. Então não era uma coisa assim livre, sair pegando geral, sabe? Assim como a gente tem preconceito hoje em dia nas relações heterossexuais de meninas jovens que aceitam sair com caras velhos em troca de dinheiro, em troca de presentes, e a gente, em geral, nossa sociedade ocidental vê isso com maus olhos, também na antiguidade os gregos viam com maus olhos meninos que aceitavam presentes e de forma assim descontrolada, tinham vários amantes, e eles viam isso como uma espécie de prostituição também. O garoto ter muitos amantes não era para acontecer assim, era para ele ter um só, era para ele se mostrar casto, não podia se mostrar demasiadamente desejoso do seu amante. E aí tem toda uma outra fixação que tem a ver com as nossas próprias fixações, com os nossos próprios tabus, que é a fixação com penetração e com os termos que são usados para designar as duas partes da relação. Se diz do homem mais velho erastés, uma partícula ativa, e do garoto mais novo erômenos, uma partícula médio-passiva. E a partir disso se criou a ideia, no século XX, até antes,
de que um era o ativo na relação homossexual e que o outro era sempre o passivo. E o que a gente vê na iconografia é que não é bem isso, né? Aí vão dizer, mas olha só, as iconografias nunca mostram o menino sendo numa posição que não seja essa, e mostra sempre o sexo nas coxas, né, intercural. Tudo isso é muito complicado, porque tem um monte de vasos com homens transando, e não está identificado lá se um é o Eirômenos e o outro é Erastés, qual é o tipo de relação que eles têm. Então é muito difícil de dizer alguma coisa a esse respeito, a meu ver. Mas o que fica claro em toda essa história é que o garoto que é jovem, está sendo cortejado por homens mais velhos, ele devia se mostrar, devia fazer uma de difícil, ele não podia ser facinho. Ele podia aceitar presentes, mas devia ser comedido nisso, não devia ficar aceitando muitos presentes também. Então tem todos esses tabus que a gente percebe ali. Essas relações eram estritamente regidas ali, e claro, isso de uma forma que não era a mesma coisa em todas as cidades, e aí está a dificuldade também. A gente está falando da Grécia Antiga, um lugar que na Antiguidade já era composto por 1.500 cidades separadas geograficamente por montanhas, mar, difícil acesso. Às vezes você tem comunidades meio isoladas que têm costumes completamente diferentes umas das outras, mesmo entre vizinhos os costumes não são os mesmos. O que acontecia em Atenas não é a mesma coisa que acontecia em Esparta, não é o mesmo que acontecia em Creta, não é o mesmo que acontecia em Lesbos. Cada lugar tinha seus próprios costumes, seus próprios tabus. E falar sobre Grécia Antiga e homossexualidade grega em termos gerais é super, super complicado, porque não é assim que funcionava. Mas de modo geral o que a gente pode dizer sim é que havia homossexualidade e que ela não era definidora de identidade. Eles não ficavam pensando tão fixadamente nisso, se você é homossexual, se você é heterossexual, se você é bissexual. Isso sim a gente pode dizer com bastante convicção. E que o que era tabu era você se mostrar um sujeito devasso, um sujeito que lascivo, que sai pegando geral. Isso não era legal, isso não era bom mesmo. Então, se por um lado um jogo como Assassin's Creed, por exemplo, mostra de modo bastante fiel as possibilidades de relacionamento amoroso dentro da Grécia Antiga, o personagem do jogador pode se envolver com homens e com mulheres, tudo bem, isso faz sentido, só que você também pode sair pegando geral e não tem nenhum problema nisso dentro do jogo. Na antiguidade você provavelmente ia sofrer algum tipo de sanção, não ia ser legal isso daí, você ia ser mal visto, talvez acabasse sendo morto, expulso da cidade, ou sei lá o que poderia acontecer, no mínimo ia sofrer um processo da própria cidade contra você por desacato aos costumes, por ser uma pessoa que não está de acordo com a norma. Enfim, sempre existe alguma norma, sempre existe algum tabu das sociedades humanas. E esses tabus, essas normas não são sempre os mesmos. Por isso eu fiquei com tanto receio de falar sobre isso, porque eu tenho medo de ofender tanto os conservadores quanto os progressistas. Porque as pessoas desavisadas, progressistas, acham que a Grécia Antiga era um paraíso LGBT. Não é bem o caso. E as pessoas conservadoras muitas vezes querem negar que existisse homossexualidade na Grécia Antiga. Então, com medo de apanhar dos dois lados, eu estava um pouco hesitante de falar sobre esse assunto. Mas acho que é super importante falar sobre isso. E tentei resumir aqui de forma muito sintética, muito rápida, o que eu entendo ser o estado da questão no momento. Espero que tenha sido de auxílio a vocês. Não consegui falar tudo que deveria ter falado, tudo que precisava ter falado, mas acho que para uma primeira conversa isso basta. Vocês podem fazer perguntas, podem fazer questionamentos, podem colocar vídeo respostas, tudo é super bem-vindo, vamos conversar.
E a partir disso posso gravar outros vídeos também, tentando explicar outras coisas que forem necessárias, tá bom? Então é isso, até a próxima.